rotina. Libertadora, aprisionante, nenhum dos dois. Sobre isso a gente vai falar hoje. Como prometido, hoje a gente vai falar sobre uma rotina organizada e funcional, ou seja, uma coisa que funciona para você. Antes eu achava a rotina aprisionante, hoje eu não acho mais. Ao longo da vida, a gente se torna cada vez menos dono do nosso tempo, né? A gente tem trabalho, faculdade, filho, marido, muitas coisas ocupam o nosso tempo. Então, se a gente não sistematizar certas coisas, a gente acaba se perdendo e acaba sendo muito improdutivo e muito frustrado. Então, hoje eu vou dar 3 dicas pra gente ter uma rotina organizada e funcional e uma 4ª dica bônus maravilhosa. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar, um plano de rotina, um papel. Eu uso um papel, tá, gente? Quem quiser usar celular, aplicativo, usem, mas o velho e bom papel. Aqui vocês vão ver, ó, rotina sua, separado manhã, tarde e noite, tá bom? Vocês estão vendo aqui uma coisa escrita atrás, ignorem, na luz dá pra ver. Então, vocês vão separar manhã, tarde e noite e vão separar por horário as tarefas que vocês desejam executar. Vejam qual horário do dia é mais produtivo para vocês. Para mim é amanhã. Por isso que vocês estão vendo que tem vários horários bem divididinhos aí na manhã, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. 6 horas da manhã eu acordo. De 6 horas até 6h05 é escovar dente, entendeu? Depois aí tem de 6h05 até... Depois aí na sequência eu estudo das escrituras em casal. Depois eu levanto, cuido da minha pele, do meu cabelo, tomo um remédio, arrumo a cama e vou pro estudo pessoal das escrituras. Tá aí marcado de 6h40 até 6h10. Mas eu já vi que isso não dá certo pra mim, porque eu não consigo fazer só 30 minutos de estudo das escrituras. Então eu vou ter que readequar esse plano já, tá bom? E aí depois eu venho, ó, 7h30, 9 horas. Depende do dia. Segunda, terça e sábado, a minha prioridade é cuidar da casa. Quarta, quinta e sexta, a minha prioridade é estudar. Por quê? Porque eu faço mestrado e eu preciso de tempo para estudar, e esse é um tempo comprido aí que eu tenho para estudar, né? Mais ou menos comprido, né? Depois o Bernardo acorda, tem outras coisas. À tarde, por exemplo, para mim, já é um horário em que eu não consigo planejar coisas que exijam muita concentração, que exijam coisas que sejam muito delicadas, assim, de se fazer. Porque o Bernardo fica acordado a tarde inteira. Então eu procuro planejar atividades que eu possa incluir ele, que possa fazer bagunça, tudo mais, às vezes organizar alguma coisa e tudo mais. E à noite também é horário um pouco mais livre, que eu planejo algumas coisas, mas não tem nada assim muito taxativo não, tá bom? Mas não se enganem, porque no meu dia eu tenho atividade o dia inteiro. Mas as minhas principais atividades eu tento concentrar na parte da manhã. Na parte da tarde, dependendo do dia, vai seguir essa prioridade, ó. Segunda, quarta e sábado, o meu dia vai estar um pouco mais, meu dia todinho vai estar mais dedicado para casa. Sábado nem tanto, tá, gente? E na quarta, quinta e sexta, o meu dia todinho vai estar mais dedicado aos estudos, tá bom? E aí, na segunda, terça e sábado, que é da casa, eu tenho um outro quadradinho aqui, ó, que é da casa. E aí eu divido aqui as tarefas que eu vou dar prioridade nesse dia. Por exemplo, na segunda, a minha prioridade é lavar roupa, limpar a cozinha, ou então lavar o banheiro e tudo mais. Você vai dividir aqui nos seus dias as coisas que ficam mais funcionais para você. E aí,
Pra mim, isso dá certo. Porque aí quando chega na quarta-feira, por exemplo, que a minha prioridade é estudar, eu já tenho a casa limpa, eu já tenho comida pronta, porque aí eu cozinho na terça pra vários dias já. E eu tenho mais liberdade para poder estudar. Deu para entender? Então, vocês vão fazer essa rotina aqui, dividindo os horários que são mais adequados para vocês, tá? É importante colocar hora para algumas coisas. Eu acho que principalmente aí na parte da manhã de qualquer pessoa. Mas assim, é muito importante. E assim, toma cuidado com as distrações. Se eu, por exemplo, na hora de lanchar, que é de 7h10 até 7h20, pegar para olhar o WhatsApp, eu não vou conseguir lanchar em 20 minutos. E aí eu não vou conseguir, vou atrasar a minha próxima atividade. Para mim, isso é muito prejudicial, porque 9 horas, 9h30, o Bernardo vai acordar. Então eu vou, de fato, diminuir o meu tempo. Eu não tenho para onde puxar aí uma beiradinha, tá? Isso é no meu caso, tá, gente? Pra vocês, talvez não tenha tanto impacto, sim, uns 10 minutos a mais. Mas pra mim, tem. Enfim, então essa é a primeira dica. Organize seu dia com horas, tá bom? E aí, e suas tarefas de casa também, de acordo com os dias. Segunda dica, tenha uma agenda ou um planner. O que é um planner, gente? É uma coisa que dá pra você ver os dias da semana. Desculpa, os dias da semana com mais clareza. E dá pra você escrever nele. Tem desse tipo e tem desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Que tem os dias da semana e um espaço bem compridinho pra você preencher o que você quer. Então, escolha o que você achar mais adequado. Eu gosto muito de agenda há muito tempo. Então, ó, eu pego aqui, organizo, eu coloco aqui coisas pontuais que eu preciso realizar na minha semana. Por exemplo, aqui tem organizar alguma coisa que vai além da prática habitual de organizar a casa, organizar uma gaveta, organizar um guarda-roupa, mudar alguma coisa de lugar na casa, entendeu? Ligar pro consultório, dar vacina no Bernardo, coisas assim, bem pontuais que fogem de lavar, passar, cozinhar, essas coisas, tá? Por exemplo, eu tenho ali na minha rotina o horário de estudo, né? E ainda aqui eu vou pegar e vou detalhar as coisas que eu preciso concluir naquela semana. Por exemplo, eu preciso resumir 100% dos artigos que eu estou lendo. Eu preciso assistir a tantas aulas. Eu preciso procurar uma análise estatística. Então, eu tenho aqui pontuado as coisas que eu tenho que fazer. E outras coisas aleatórias alguma coisa que eu queria aprender, alguma coisa que eu queria pesquisar, que eu vou colocar aqui na minha listinha do que eu quero fazer na semana. Eu costumo fazer isso bem no começo da semana, ou no domingo mesmo, porque é uma coisa que eu considero que eu não quebro o dia do Senhor fazendo isso, porque eu tô procurando. Aqui inclui muitas coisas, inclusive ministração, inclusive indexação. Então, assim, é uma coisa que eu acho que condiz com o dia do Senhor, porque eu tô tentando ser uma pessoa melhor através do meu planejamento. Pode ser no segundo também, se você achar que não é tão condigente assim com o seu dia do Senhor, ok? E aí, com essa listinha de tarefas, eu vou distribuir durante a semana. Eu vou pegar, por exemplo, segunda-feira. Desculpa. Na minha listinha de tarefas, o que eu posso fazer? Eu encaixo aqui no meu planejamento. Encaixo aqui. Tá bom? E aí eu faço isso na semana inteira. Ok? Eu distribuo essas tarefas pelos dias da semana. Todo dia na semana. Aí, por exemplo, tá lá na segunda-feira. Você tem a sua lista de tarefas que você tem que fazer. Você vai estabelecer prioridades. Porque tem coisa que você vai conseguir fazer. Às vezes tem coisa que você não vai conseguir fazer. Então, ok, você vai estabelecer prioridades,
tá bom? Você acorda, antes de começar tudo, você vê, coloca o número 1 no que é mais importante, número 2 no que é segundo mais importante e vai numerando aí de acordo com o seu número de tarefas, tá? Depois, ora, faz uma oração, pede para Deus te guiar, para te ajudar a concluir aquelas tarefas, a ser inspirada para você, às vezes, trocar alguma coisa de lugar. Inclua sempre a tentar ajudar alguém, servir de alguma forma, entendeu? Pensar em alguém que você pode ajudar. Então, assim, essa dica tá em vários manuais de autossuficiência aí da igreja, tá? E aí você vai executar essas tarefas de acordo com isso, ok? Essa é a segunda dica. Terceira dica: procure coisas que facilitem a sua vida. Por exemplo, você tem que lavar roupa. Tenta um modo de você não ter que ficar esfregando tanta roupa. Será que se não fizer um molho, você não precisa esfregar tanta roupa? Será que se você, em vez de lavar uma fruta de cada vez, será que se não colocar numa bacia grande já e colocar lá água sanitária, não é melhor do que você ficar esfregando fruta por fruta? Entendeu? Coisas desse tipo. Ao longo das semanas, a gente vai trazer várias dicas de como facilitar a vida. Então, não vou demorar nesse tópico, tá bom? Mas procure coisas que facilitem a sua vida, para você não demorar tanto tempo numa tarefa. E a gente sabe que tempo é uma coisa que às vezes a gente não tem. Quarta dica bônus, é uma dica maravilhosa. Você já tem suas metas para esse ano de 2020? Não? Então faça. Essas são as minhas metas de 2020. Eu escrevi nesse papelzinho e eu coloco no meu quarto, sabe naquele painel de foto que tem imã? Então eu tenho um grande lá no meu quarto e eu coloco tanto essa folhinha de rotina, quanto as minhas metas, como várias outras coisas. Então a dica é: sempre veja as suas metas, para você se recordar dos seus grandes objetivos naquele ano. E aí, você se lembrando das coisas que você quer realizar, você pega e coloca na sua semana algumas dessas tarefas. Precisa ser tudo? Não, né? Você vai realizando uma coisa de cada vez. Mas, por exemplo, eu quero aprender a cozinhar. Então, se você não colocar aqui na sua rotina cozinhar, você não vai cumprir sua meta, né? Então, inclua nas suas tarefas semanais ou inclua na sua rotina diária coisas maiores que você quer realizar, ok? E aí, quando chegar no final do ano, você vai ficar muito mais feliz porque você conseguiu realizar muito mais coisas. Se você ainda não fez suas metas, ou se você quer dar uma repaginada, a minha dica de ouro também, junto aí nessa quarta dica, é: leia sua bênção patriarcal e procure colocar nas suas metas algumas das habilidades e dos dons que estão indicados lá. Ou de coisas que você precisa realizar na vida de acordo com a sua bênção patriarcal. Ok? Então, gente, essas foram as 4 dicas. Se vocês tiverem outras dicas, deem, por favor. Os assuntos das próximas semanas eu vou deixar para vocês votarem, tá? Eu vou dar alguns tópicos específicos. Votem, porque aí na próxima semana a gente traz mais, eu procuro, pesquiso, tá? E aí a gente traz mais conteúdo para vocês. Beleza? Beijinhos, boa semana e me contem aí o que dá certo para vocês e o que vocês começaram a fazer. Outra coisa, isso daqui dá um trabalhinho para fazer, tá? Mas tira um tempinho e faz, por favor, que vai ajudar muito vocês. Se for algo relevante, né, para vocês, tá bom? Beijinhos, tchau!